sentir-se valorizado, respeitado e poder crescer no mundo do trabalho livremente, esse será o seu ambiente onde poderá vencer pelo mérito, dando vazão às suas qualidades. É o que tem sido comprovado por diversos estudos que demarcam que quando há harmonia no mundo do trabalho e crescimento pessoal e coletivo, seja no serviço público ou na iniciativa privada, essa é uma oportunidade de aumentar a sua compreensão e aprimorar os seus conhecimentos com um grande impacto na sua vida, capaz de irradiar no seu meio para visualizar, ver e acabar com a perseguição. Abrir a via para o progresso, passar retirando a gigante barreira do assédio moral no trabalho. Este vídeo, ele se junta a uma série de apresentações gratuitas que tem elaborado e que você tem fortalecido com os milhares de envolvimentos diários no Facebook, Instagram e YouTube. Aqui trago o detalhamento do relatório dos peritos da Organização Internacional do Trabalho em 80 países, cobrindo todos os continentes e que serviu de base para os trabalhos que culminaram com a Convenção e a Recomendação sobre Assédio Moral e Perseguição no Mundo do Trabalho em 2019, no centenário da OIT. Sou Clóvis Renato, professor, doutor em Direito, que também advoga em várias questões pelo Brasil, tendo sido assessor técnico na Conferência Internacional do Trabalho na Suíça. Trabalhei exatamente na comissão técnica que discutiu, elaborou e finalizou a convenção e a recomendação da OIT sobre assédio moral entre 2018 e 2019. Meu interesse tem ajudado muitas pessoas pelos depoimentos, ações, engajamentos, além do interesse em cursos e palestras que as pessoas continuam manifestando. Para tanto, você pode pesquisar no Google e YouTube para ver textos, eventos e algumas palestras que ministrei, além dos vídeos sobre funcionamento da Conferência Internacional do Trabalho. Eu sou como você, que está interessado em estudar, amadurecer e ajudar o mundo a ser cada vez melhor e mais humano, respeitando a liberdade e os valores da dignidade no trabalho. Antecipo que meu curso sobre assédio moral no mundo do trabalho, com base e atualizado, completo, com mais de 10 horas aula e jurisprudência de 2020, está em vias de lançamento e peço que você aguarde a chamada por aqui, por esses nossos canais. É um conteúdo escasso, até mesmo pela tendência à invisibilização ou incompreensão da matéria, mas muito procurado pela necessidade que as pessoas estão passando quando vivenciam isso, das empresas que querem elidir essas condutas e aprimorar o trabalho, além de juristas e profissionais da saúde que tratam e estudam o assédio e as suas consequências. Assim, eu sou grato pelo grande envolvimento e atenção aqui aos meus vídeos, especialmente a cada um dos milhares de companheiros e companheiras que estão movimentando as minhas páginas e canais no Facebook e Instagram especialmente, e isso realmente me surpreende e instiga a continuar. Obrigado. Os temas que eu tenho abordado são complexos, às vezes precisando de mais e mais atenção, de modo que respeito posicionamentos e comentários divergentes e também os agradeço. E para não perder a oportunidade, eu convido você a se inscrever gratuitamente no meu curso sobre Direito Internacional do Trabalho na plataforma da Udemy. Lá está um período que a gente está já encerrando as inscrições, mas está aberto por enquanto e você deve estar se perguntando exatamente por que ter um conceito abrangente de assédio moral no mundo. E aí é o que vem dentro do relatório da Organização Internacional do Trabalho para que você compreenda essa diversidade, até para juntar esse vídeo com outro que nós falamos que o mundo ainda não sabe o que é, não entende o assédio moral. E é nessa oportunidade, com esse intuito, que a gente traz aqui essa perspectiva para você, para que a gente venha
entender no vídeo de hoje as várias perspectivas do assédio moral que foram observadas pelos peritos nos 80 países. Os tipos de conceito, onde não se enxergava, e esse vídeo é mais para isso, para nós trazermos reflexões acerca do tema, para que nós possamos melhor pensar, melhor entender e aprimorar nossos conhecimentos. Alguns perguntam, já me mandaram, né, quais seriam as diferenças. A gente apresenta tantas coisas sobre assédio quando traz isso no curso, porque no curso a gente traz o pensamento sistematizado, a gente tem atenção aos alunos, a gente vai discutir cada um dos artigos, incisos, capítulos da Convenção 190, da Recomendação 206 da OIT, vamos trazer todas as noções da Declaração do Centenário, jurisprudências comentadas de STF, STJ, TST, TJs, TRFs, TRTs, questões de servidores, questões da iniciativa privada. Então é por isso, como o tema é longo, fizemos mais de 10 horas. E aqui a gente vai trazendo esse contexto que ladeia o assédio moral. Por isso que eu fico muito feliz e acho até que precisa mesmo ter algo de forma praticamente infinita dessas questões. Mas para quem tem interesse nessa questão, realmente o curso é o que nós recomendamos com mais afinco, porque ele vai trazer um eixo estrutural, ele vai explicar todo o passo a passo sobre o que é, como é que se configura as formas de tratamento, traz ideias, sugestões, possibilidades, e com certeza para quem é da área ou está interessado ou está infelizmente passando por isso, vai ter N ideias, infinitas ideias de como trabalhar essa questão, melhorar o ambiente de trabalho, melhorar a produção na empresa, melhorar as petições, as sustentações orais, as atuações. Esse aqui é o foco principal da grande questão e o que diferencia esse material, que eu acho importante, de valor, tanto para mim que estou estudando e refletindo essa matéria, quanto para você que com certeza está aqui dentro de milhares de oportunidades que você tem na internet e na vida em particular, você parar o seu tempo para cá. Eu valorizo demais isso, mas eu sei que realmente precisa das estruturas. Eu vejo muitos vídeos gratuitos na internet, mas sei e faço muitos cursos também online, além dos cursos presenciais que eu costumo fazer. Lógico, né, que eu ministro muitos cursos e também faço muitos cursos, como escrevo livros e leio livros, escrevo artigos e leio artigos, né? Faço relatórios e leio relatórios, penso relatórios. Então esse é o movimento, é o pulsar contínuo do saber que eu venho aqui para discutir com você. Então, só para os colegas que me mandaram mensagens perguntando isso, né? A diferença desses vídeos de comentários para o curso. Então o curso é algo estruturado, o curso é algo que segue toda uma sequência e que ele traz diversas dicas e sugestões bem específicas que com certeza vão ajudar tanto as empresas para elidir essa prática, quanto as pessoas que estão passando para tentarem ver como é que vão viabilizar, acabar com isso e, por exemplo, porventura saírem do trabalho ou melhorarem no trabalho ou receberem indenização do trabalho, e para os juristas em várias perspectivas, além de usarem nas suas teses jurídicas. Então, sigamos aqui para o vídeo de hoje. É um momento mágico, é um momento muito bom, porque apesar da situação e da temática ser lamentável, que é o assédio moral, é muito bom que tenham pessoas querendo acabar com isso, compreender isso, melhorar o ambiente para elas e para as presentes e futuras gerações. Então, assim eu considero os direitos fundamentais de segunda dimensão. Não só são de segunda dimensão, eles são de segunda e terceira, ou seja, esses que têm que ter um agir positivo do Estado, do poder público para garantir uma igualdade, não é? Eles também vão garantir presentes e futuras gerações, tanto que o meio ambiente tem o verde e tem o meio ambiente incluído o do trabalho. Assim reza, por exemplo, a nossa própria Constituição. Então, seja bem-vindo, esse é o momento e vamos discutir aqui as várias definições, as várias noções e compreensões sobre assédio moral no mundo que foram percebidas pelos peritos da Organização Internacional do Trabalho, para que você possa realmente se instigar cada vez mais e aprofundar os seus estudos nessa matéria. Vamos lá! Você deve estar se perguntando aí por que um conceito abrangente.
E para ajudar a entender, eu tomo como base o relatório da OIT, com observância em 80 países distribuídos em todos os continentes. Para preparar esse relatório, o Bureau Internacional do Trabalho levou a cabo uma análise sistemática do tratamento da violência e do assédio no mundo do trabalho no quadro regulamentar desses 80 países, por exemplo. Ao selecioná-los, o Bureau procurou que fossem representativos de todas as regiões, sub-regiões e grupos de rendimento e que dispusessem de informação pertinente, utilizando uma série de questões tipo: a equipe de investigadores analisou a legislação, as convenções coletivas, as políticas nacionais e as diversas iniciativas de cada país. Nesse estudo, eles não analisaram as normas relativas à violência e ao assédio fora do mundo do trabalho, como as disposições de legislação penal relativas a agressões físicas e agressões sexuais, por se considerar que elas ficavam fora do âmbito do relatório, que é da Organização Internacional do Trabalho. Nesse contexto, os peritos entenderam ser melhor deixar o conceito amplo, pois deixar em aberto a definição da natureza exata da conduta permite abranger a gama completa de ações que podem causar danos físicos, psicológicos ou sexuais, incluindo as possíveis novas manifestações de violência e de assédio nesse mundo aí mais tecnológico. O possível instrumento ou instrumentos que se pensou na época deveriam ser suficientemente flexíveis, por exemplo, para tratar o assédio em vários contextos. E aí foi exatamente o que saiu na recomendação e na convenção. E eles deveriam poder responder igualmente aos novos riscos e desafios que podem conduzir à violência e assédio no mundo do trabalho, como os que surgem como consequência da evolução das modalidades de trabalho e da tecnologia. Hoje, cada vez mais forte, principalmente às vezes nas ambiências agora, depois do que aconteceu nessas pandemias, né? E nesse contexto, os peritos perceberam muita divergência com relação à definição de assédio moral em âmbito do trabalho e marcaram isso muito no relatório. Dos dados e normas observados, apenas um dos 80 países incluídos no inquérito descreve a violência como uma conduta exclusivamente física. A Coreia, por exemplo, a República da Coreia, onde nas disposições relativas à violência se proíbe aos empregadores de agredir fisicamente os trabalhadores. Você vê o nível, né? Deu até problema aqui no Ceará uma época com coreanos. Dos 14 países, o termo violência na sua legislação laboral nem sequer definiu o que era, no caso do assédio e essa violência. A análise das definições do conceito de violência nos 80 países estudados revelou que 6 destes países definem a violência como um efeito que provoca a vítima, por exemplo, quando define estritamente pela natureza da conduta e um tanto pela natureza da conduta como pelo efeito que provoca na vítima, ou seja, eles confundem muito. Tanto em conta aí a violência de gênero, os peritos da OIT perceberam para a definição que pode considerar-se que a violência física, psicológica e sexual, que tem por base o gênero, se deriva da desigualdade das relações de poder entre homens e mulheres. Ou se for cometida, por exemplo, contra pessoas que não se ajustam aos papéis de gênero socialmente aceitos naquele país, por exemplo. A violência de gênero, conforme o relatório, não é um sinônimo de violência contra as mulheres. Dito isto, as mulheres e as moças são as principais vítimas da violência de gênero e esses que praticam são, na sua maioria, homens. A violência de gênero ela pode ser exercida por homens e por mulheres, sobre homens e sobre mulheres. E as suas vítimas podem ser, por exemplo, homens que têm estilos de vida não convencionais quanto ao gênero, como os homens que são homossexuais, bissexuais ou trans, ou que são considerados como tal, para se perceber a amplitude disso. O relatório toma como base a recomendação geral número 19 do Comitê
de Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres e que define a violência de gênero como a violência dirigida contra a mulher por ser mulher ou que afeta desproporcionalmente as mulheres. E explicita que esta violência inclui atos que infligem danos ou sofrimentos de índole física, mental, sexual, ameaças de cometer esses atos, coação e outras formas de privação de liberdade, incluindo o assédio sexual. De acordo com a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1993, constitui violência sobre as mulheres todo o ato de violência baseado no gênero do qual resulte dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para as mulheres. E inclui entre esses atos a violência física, sexual e psicológica perpetrada dentro da comunidade em geral, incluindo aí a violação, o abuso sexual, o assédio e a intimidação sexual no local de trabalho. Outras definições similares encontram-se, por exemplo, na Convenção do Conselho da Europa sobre prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, habitualmente referida como a Convenção de Istambul, e na Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violação ou a violência contra a mulher, conhecida também como Convenção de Belém do Pará, algo feito aqui no Brasil. As formas de violência de gênero que são comumente tratadas no contexto laboral são a violência sexual, particularmente o assédio sexual, a violência e o assédio por motivos relacionados com o sexo e a violência doméstica no local de trabalho ou relacionada com o trabalho. A reunião de peritos da OIT, que se realizou em 2016, concluiu que para combater a violência no mundo do trabalho era preciso analisar especificamente as dimensões de gênero da violência. Com relação à definição sobre assédio sexual, os peritos da OIT observaram que no total 6 países incluem apenas o ambiente hostil na definição de assédio sexual. E 11 países incluem apenas o assédio quiprocó. Outros 16 países apenas propõem definições de assédio que são limitadas e imprecisas, que se concentram majoritariamente na manifestação de avanços sexuais não desejados dirigidos a uma ou um colega de trabalho. Em 16 países, o assédio sexual no local de trabalho não se encontra sequer regulado. O assédio sexual, consequência de ambiente de hostilidade, pode incluir condutas que não estão dirigidas a uma pessoa ou pessoas em particular, tal como a exibição de materiais pornográficos no local de trabalho. Isso também tem que ser visualizado, né? Uma forma comum de violência, assédio com base no sexo, é o assédio na maternidade. Isto é, conforme o relatório, a prática que consiste em assediar as mulheres por motivo da sua gravidez, do nascimento de seus filhos, ou de um problema de saúde relacionado com a gravidez ou o parto, ou aos trabalhadores que cuidam das suas responsabilidades familiares. Geram às vezes as questões do bullying, perseguições, e eles perceberam isso no relatório. Da mesma forma, o assédio com base no sexo pode exprimir-se no desenvolvimento de ambientes de trabalho hostis para as mulheres devido ao seu sexo, com manifestações como as brincadeiras depreciativas ou degradantes sobre as mulheres, o que pode, por exemplo, incluir frequentemente constituir uma forma de assédio sexual. Isso aí está sendo demarcado no relatório, que tem 152 páginas, né? Uma forma comum de violência, assédio baseado no gênero, é a violência e o assédio a homens e mulheres que têm estilos de vida não convencionais quanto ao gênero, por serem homossexuais, lésbicas, bissexuais ou transexuais. Dentro do relatório, quanto à violência doméstica, também se percebeu que
é um âmbito de regulamentação que está a registrar uma rápida expansão no que respeita ao mundo do trabalho. Os termos família ou relação doméstica limitam-se geralmente aos que se encontram numa relação familiar entendida como tradicional, por exemplo, a que assenta nos laços de sangue ou do casamento, ou a que une os casais íntimos. No entanto, são cada vez mais recorrentes países que incluem na relação familiar os trabalhadores, trabalhadoras e domésticos, por exemplo, e outras pessoas que vivem no agregado familiar ao ficarem compreendidas no âmbito de aplicação que está determinado pela sua exposição à violência e ao assédio na esfera doméstica. Ou seja, coloca os agregados, e aí é uma coisa que tem realmente que ser ampliada, a gente vai ver vídeos por aqui. De acordo com um estudo realizado pelo Banco Mundial, em 2015, em 127 países que têm leis sobre violência doméstica, entende-se comumente que a violência doméstica abrange a violência física, a violência sexual, a violência psicológica e cada vez mais a violência econômica. Em 20 dos 80 países estudados, 25%, para a preparação do presente relatório, a definição do conceito de violência econômica inclui o comportamento de quem impede que uma pessoa integre um emprego ou que permaneça empregada. No Nepal, por exemplo, a definição de violência doméstica inclui o abuso econômico, que lá é entendido como uma coação exercida por uma pessoa sobre o seu parceiro, alguém íntimo, para lhe impedir o acesso a oportunidades de emprego e a recursos econômicos. Isso com relação à violência, por exemplo, já passando para a violência física, os peritos dispuseram que entre as noções úteis do conceito de violência física inclui-se o emprego de força física contra outra pessoa ou um grupo que produz danos físicos, sexuais ou psicológicos, ou qualquer tentativa de lesão física ou agressão contra uma pessoa, incluindo aí um dano físico efetivo. Quanto à violência psicológica, o relatório destaca que a violência psicológica e o assédio são as formas de violência e assédio mais denunciadas no mundo do trabalho e abrangem uma diversidade de abusos verbais e não verbais e atos de assédio psicológico e sexual, bullying, mobbing e ameaças, por exemplo. Podem também incluir a manipulação da reputação da pessoa, o seu isolamento, a retenção de informação e a atribuição de tarefas que não estão de acordo com as capacidades da pessoa ou metas e prazos impossíveis de cumprir. No nosso curso a gente vê inclusive jurisprudência sobre assédio moral estrutural. O conceito psicológico na expressão violência psicológica e o assédio refere-se aos efeitos prejudiciais que tal conduta tem sobre a integridade psicológica da vítima. Esse entendimento é refletido no termo assédio moral, utilizado, por exemplo, na França, cujo Código do Trabalho o define como os atos repetitivos que têm a finalidade ou o efeito de degradar as condições de trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras de uma tal maneira que podem prejudicar o seu direito à dignidade, alterar a sua saúde física ou mental ou pôr em perigo o seu futuro profissional. Em 11 dos 36 países, por exemplo, 31%, que definem mobbing, bullying ou assédio, por exemplo, especifica-se que para ser incluído numa destas categorias, o comportamento deve ser repetido. A jurisprudência aqui do Brasil é muito ligada a isso. Tem que ser repetido, persistente ou suceder com frequência. Em 25 desses países, o comportamento pode incluir uma ação repetida ou limitar-se a apenas uma, quando é exigido que o comportamento seja, por exemplo, repetido. Tal exigência é mais frequente em relação ao bullying ou ao mobbing, embora possa também referir-se ao assédio. No entanto, não é necessário que seja repetido. A gente vai ver isso
na convenção e na recomendação. Mas os peritos concluem que reconheceram que a manifestação da violência e do assédio pode ser um acontecimento pontual ou recorrente. É por isso que lá no conceito de assédio moral da Convenção 190 da OIT, nós fazemos várias discussões da apresentação disso para não amarrar na repetição, na recorrência, né? Então, literalmente, você avança para uma conceituação mais ampla, como foi dito aí no relatório, para tentar abordar o maior nível possível para que realmente se possa dar efetividade, dar visibilidade à ocorrência, ter maturidade nesse enfrentamento para que, de fato, possa ser elidido ou drasticamente reduzido o assédio moral e a violência nessas questões do trabalho. Marcou aqui, por exemplo, do relatório, quando ele fala que para se considerar assédio, né, no trabalho, no caso lá da República da Coreia, o caso do patrão agredir fisicamente o empregado. E nós pontuamos que houve esse problema aqui no Ceará, né, só um caso que ficou demarcado, né, não estamos aqui para degradar, denegrir, difamar de nenhuma forma, nenhuma empresa ou nenhuma pessoa, mas a gente está trazendo dados que saíram nos jornais públicos aqui do estado do Ceará, saiu em rede nacional, comentários, e tem nas atas do Ministério Público do Trabalho, principalmente quando em um momento, em 2014, estavam fazendo aqui uma siderúrgica aqui no estado do Ceará, mais especificamente no município de São Gonçalo do Amarante, ali no que a gente chama perto da praia do Pecém, e era da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, mas a parceria para a construção ela vinha com uma empresa coreana, e essa empresa coreana estava exatamente administrando mais de 40 subcontratadas. Os gestores vinham mesmo da Coreia, inclusive falava-se muito da alta, diziam alta, não entendo muito que é essa questão do alta, né? Alta remuneração, por exemplo, deles, dos intérpretes e do tratamento que eles tinham com os empregados. Dentro das denúncias houve uma grande greve, você pode colocar aí, por exemplo, na internet, tem um vídeo que eu fiz na época, né? Eu advogava, né? Tinha parcerias e também na época participava da Comissão de Direito Sindical da OAB, e no vídeo tinha as denúncias, né, que tinham sido feitas pelos trabalhadores, e eles denunciavam inclusive agressões físicas por parte dos coreanos contra alguns trabalhadores em alguns momentos, né? E aí quando a gente começa a estudar e ver, quando a gente tem falado aqui no vídeo, que é muito uma questão de compreensão, a questão do multiculturalismo, né, das várias culturas e tradições, mas trabalhar o respeito, ampliar a compreensão de quem tem algum tipo de concepção ou compreensão que degrada a dignidade humana para tentar adaptar. E aí é interessante, né? Quer dizer, no país só já se falava, se na norma traz uma conduta, não é porque de regra havia o respeito. Em regra é porque talvez isso acontecesse de forma recorrente, e alguns países eles entendem como normal e nem punem. Por exemplo, o empregador agride fisicamente e às vezes verbalmente, de forma chula, os trabalhadores. Nesse caso aí já coloca ao menos como assédio a agressão física do trabalhador. Aqui no Brasil nós não temos uma norma específica para a iniciativa privada em âmbito nacional, mas a jurisprudência não aceita, diante do que está disposto na Constituição, no artigo 5º, especificamente nos incisos 5 e 10, e tem o Código Civil, né, que são adaptados pela jurisprudência, e aqui não se permite, né, esse tipo de agressão. Mas a gente vê quando um país coloca isso na norma, já que em regra há o princípio da intervenção mínima do Estado, é porque provavelmente isso é recorrente, né? Só para a gente refletir aqui, quando havia numa cultura maior respeito, mais tempo das pessoas, por exemplo, em respeitar os idosos, não se necessitava de ter um código estatal de proteção ao idoso, né? Quando havia mais cuidado e respeito com as crianças, não havia necessidade de ter um código de defesa específico para as crianças. Havia situações pontuais, mas quando a coisa começou a crescer e se massificar, o Estado teve que de alguma forma intervir nas relações particulares, né? Lembrando do princípio da intervenção mínima do Estado nas relações
privadas, né, diante dessa liberdade, um direito fundamental de cada pessoa, né, ampliando a dignidade da pessoa humana, mas que o meu direito não vá ser utilizado para degradar o seu, por exemplo, e assim vai. Então, para a gente ver como é uma questão de cultura, isso aí acabou vindo aqui para o Ceará, e uma das denúncias que tinham na grande greve, mais de 10 mil trabalhadores, você pode ver esse vídeo que eu fiz, chamava Greve, você coloca lá como funciona, aí você vai ter noção, né? Tem uns cursos que eu ministro sobre greve, quem sabe um dia você participa conosco, no momento muitos deles são presenciais, e a gente vai explicando, né, o que daquele vídeo, cada coisa, mas lá consta, né, as notícias, as matérias e próprio trecho que foi publicizado do Ministério Público do Trabalho falando, né, que eles denunciavam dentro de vários pontos. Nos maiores lá era a questão do não respeito dos acordos e convenções coletivas de trabalho, principalmente pela empresa, né, coreana, mas das agressões também constavam lá, e às vezes maus tratos com relação a essa coletividade de trabalhadores, que não era uma massa pequena de gente. Se você for ver o vídeo, né, de novo, Greve, como funciona, bota lá no YouTube, né, Greve, como funciona, Clóvis Renato, você vai ver que realmente era muita gente, era uma discussão muito grande, chegou a ser um movimento que teve áreas de violência muito difíceis, decisões contrapostas, e dificuldade, polícia, realmente fecharam vias. Então, quer dizer, a questão do assédio moral estava lá. E essa questão acabou ensejando uma falta de diálogo, reduziu, mitigou a questão da negociação coletiva e acabou tendo um movimento paredista, né, que foi muito mais caro para a empresa. Diz que a média de prejuízo era uma obra de 5,2 bilhões de reais, era uma média de prejuízo de 500 mil reais por dia, né? É um impacto muito grande, né? Às vezes esse valor, tem empresas que levam anos e não conseguem ter esse valor no ano, né? E aí ele tinha um prejuízo desse por dia. Acabou que passaram 23 dias paralisados, e diante de alguma forma, pela força do movimento e porque também tinham razão em alguns pontos, acabou que ficou acordado que a empresa coreana e as suas subcontratadas pagariam os 23 dias parados, apesar da jurisprudência dizer, por exemplo, que essa suspensão do contrato de trabalho para o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil pode ser já o não pagamento dos dias parados, mas pela força eles acabaram pagando 23 dias, imagine 23 dias, cada dia a 500 mil reais de prejuízo, né? 10 dias, 20 dias, você vai imaginando aí o valor desse prejuízo. E um dos grandes problemas era um assédio moral que muitas vezes deve ter, por vezes, decorrido da compreensão inadequada, às vezes, de quem estava gerindo essa obra, de outro tipo de cultura que tinha e teve que ser adaptada. Poderia ter sido adaptada de forma mais suave, mas acabou tendo que passar por esses prejuízos e por enfrentamentos e por situações lastimáveis, né? Então, daí a relevância da gente começar a entender e ter a ideia dos pactos multilaterais, noções de direitos humanos, ainda nessas questões ligadas às conceituações. Também vimos aqui um caso, né, havia um grupo de trabalhadores, quer dizer, o exercício do direito não quer dizer o excesso do direito, o excesso tem que ser punido. E houve uma situação muito anormal, incomum aqui, por exemplo, no estado do Ceará, uma universidade, uma das maiores do país, das mais respeitadas do país e do mundo, que é a Universidade Federal do Ceará, ela tinha um contrato de terceirização desde os anos 50 com uma entidade filantrópica para que os hospitais funcionassem. Era interessante que na época aqui em Fortaleza não havia, nos anos 50, uma maternidade pública. E os diários associados, né, que eram coordenados por um magnata conhecido no mundo, Assis Chateaubriand, e ele tinha várias emissoras de rádio, televisão e jornais, por isso chamavam diários associados. E eles montaram uma instituição para ter uma maternidade e escola, né, uma maternidade pública para as pessoas, e escola para os médicos, enfermeiros, para trabalhar com parto, humanizar essa questão. Como aqui não havia, fizeram uma grande campanha, conseguiram o terreno, conseguiram construir o prédio e colocaram uma entidade filantrópica para
tocar os trabalhos. E nessa época, nesse mesmo período que estava fazendo isso, a Universidade Federal do Ceará foi criada, né? Na época ainda não era uma universidade, e foi criada, e quando a universidade se estabeleceu, os diários associados entregaram o prédio, tudo que eles fizeram, inclusive funcionando com essa filantrópica, que era a Sociedade de Assistência à Maternidade Escola Assis Chateaubriand, por isso que ficou com esse nome, entregaram para a universidade com essa condição, que mantivesse todo o sistema do jeito que estava, e assim foi. Não é? Passaram-se 50 anos de contrato e um dia simplesmente a universidade sinalizou que aquelas pessoas não ficariam mais lá. Houve vários descompassos, mesmo com pessoas que chegaram a participar dela e viraram servidores estáveis, mas a maior parte deles não chegou a ganhar essa estabilidade e continuaram o contrato. Ao invés de encerrar, por exemplo, o contrato em 88, quando veio essa exigência do concurso público, e aí, para você imaginar, várias pessoas com 60, 70 anos de idade, quando foi por volta de 2015, disseram simplesmente todos vão embora. Eram 700 pessoas. E tinham feito um ajuste e entraram com uma ação contra a universidade, discutindo apenas o contrato, né, o Ministério Público Federal e a universidade. E na discussão do contrato não se tratou de pessoas, simplesmente entrou com a ação com menos de uma semana, com um fim de semana pelo meio, a ação já tinha decisão, já estava encerrado o processo, o acordo dizendo que aquelas pessoas todas iam sair. Né? Lógico, como eu disse, não havia falar de pessoas, havia apenas o que? O contrato ia ser encerrado, o que implicaria o que? A saída das pessoas. Pronto, foram totalmente invisibilizadas, houve o desespero geral, ninguém acreditava e na verdade foi o que aconteceu. O que gerou foi que as pessoas procuraram os sindicatos, não conseguiram uma compreensão adequada sobre o que estava acontecendo, sobre aquilo, procuraram outros advogados, dentre vários advogados, tivemos inclusive a oportunidade de participar junto desse processo, e dentro dessas questões eles entraram com a ação contra a universidade, contra a nova empresa que estava chegando para substituir, que é uma empresa pública criada para isso, que era a EBSER, e pediu-se o dano moral individual e o dano moral coletivo, por tratar essas pessoas exatamente como coisas, né? Reificá-las. Né? E aí, o que foi concedido no juiz da 7ª Vara aqui do Trabalho de Fortaleza, do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, foi realmente dada uma indenização pessoal por dano moral, porque houve esse assédio, R$10.000 por pessoa, e teve uma indenização por dano moral coletivo, que passava dos R$200.000, e já passa, né? Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho, já tinha uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, e como ainda pende de recurso, é uma coisa que está andando, mas para se perceber as situações de invisibilização das pessoas, de vergaste de direitos, de tentar enlarguecer os conceitos, por exemplo, para abarcar o maior número de pessoas. E aí realmente gerou um impacto social, e está aí, por exemplo, um dos processos que às vezes você não abarca dentro de uma definição só, mas pegando uma conceituação ampla, como a jurisprudência está fazendo e fez nesse caso que nós acabamos de contar, você consegue de alguma forma garantir um mínimo de justiça para as pessoas. Então, por hoje, eu agradeço a você, eu sei o valor que tem esse seu tempo. Então, obrigado. Cada view, cada like, cada compartilhamento, cada pequeno comentário, eu sei que é muito importante. Eu fico emocionalmente motivado e feliz e instigado a continuar. Então, peço que você se inscreva, para quem não se inscreveu ainda, que compartilhe, que divulgue, porque nós temos que fazer a nossa parte. Estamos trazendo conceitos que primam pelo nosso desenvolvimento e o desenvolvimento do mundo, das pessoas, do meio ambiente, nesse ambiente do qual as pessoas não conseguem ainda se desvencilhar, que é o do trabalho, principalmente nessas relações de subordinação e contratação. Então, obrigado, até a próxima.